Palavra que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja. Oh, não tardes, pois desejamos que purezas em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que do seu ninho tem seus filhos bem abrigados. A paz do Senhor para todos os irmãos que estão me ouvindo, né? Nós estamos aqui fazendo um culto doméstico com a família, porque nós estamos, por força de lei, proibido de abrir a igreja. É um momento difícil que nós estamos passando, né? Mas nós nunca, jamais deixamos de adorar ao nosso Deus que vive para sempre. Eu aconselhei ontem aos irmãos fazerem culto doméstico nas suas casas, com a sua própria família. E nesse culto doméstico nós precisamos orar pelo nosso país, orar pela saúde do nosso país, tanto a saúde física como a saúde financeira, porque nós ainda estamos aqui, dependemos de tudo isso, né? Então nós precisamos da bênção de Deus sobre nós. E eu escolhi, com muita saudade também da igreja, né? Porque o trabalho da igreja é um trabalho em conjunto, onde nós sentimos a presença de Deus juntamente com a mocidade, com as irmãs do ciclo de oração, com o coral, e aquilo se torna uma coisa assim maravilhosa, muito bonito, muito bom, e a gente fica com saudade. Mas mesmo assim, eu escolhi um versículo para deixar para a meditação dos irmãos, e quero ler com os irmãos o Salmo de número 121, que diz assim, a palavra de Deus: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Graças a Deus, irmão, esta palavra nos traz um alerta, porque o título dela já diz: Deus guarda, o guarda fiel do seu povo. E nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, não só nós crentes, mas toda a sociedade, né? Quando nós vemos obrigado a ficar preso dentro de casa, sem poder sair para fazer as nossas obrigações, né? Visitar os irmãos, evangelizar na rua, está tudo proibido por força maior, né? Esse vírus que entrou no meio da nossa sociedade, no mundo inteiro está sofrendo com esse vírus.
Mas aqui tem um alerta. O salmista, com certeza, estava também passando por problema quando ele diz que elevava os olhos aos montes e não achava socorro. Ele pergunta, de onde virá o meu socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Isso nos traz firmeza, isto nos traz coragem, isso nos encoraja a enfrentar a situação que nós estamos passando num momento difícil. Num momento difícil. Aí o próprio salmista diz, não deixará vacilar o teu pé. Quer dizer, firmeza. Aquele que te guarda não tosquenejará. Quer dizer, ele não dorme, ele não cochila. Ele está ao meu lado, ao teu lado, para nos socorrer, seja qual for a situação que estivermos passando. O Senhor está conosco. Ele não tosqueneja nem dormirá, o guarda de Israel. Ele está sempre com a gente, seja qual for a situação. Eu creio que muitos de nós estamos com medo do que vai acontecer daqui a um mês, a falta de alimento, a falta de tantas outras coisas, A gente estamos com medo, é natural isso, o medo é uma defesa própria do nosso organismo. Quando nós temos medo, nós nos precavemos do que pode acontecer lá na frente, Mas o salmista, ele diz que Deus não dorme, ele não está dormindo, irmão? Olhando para esses versículos, eu lembro do povo de Israel, lá atrás, no Velho Testamento, no capítulo 19 de Gênesis, quando o povo, a sociedade da época, estava pecando demais, misturando as coisas, como hoje nós estamos vendo, As coisas certas hoje, para a sociedade é errada. Para nós está certo, para a sociedade é errada. As coisas erradas estão certas para eles. Porém, nós temos observado, naquela época, Abraão, ele orou a Deus para livrar o seu sobrinho Ló. E a Bíblia diz que o anjo foi ter com Ló e empurrou Ló para fora da cidade. E disse para Ló, escapa-te com a tua vida. Nós, irmãos, estamos vivendo isso hoje. Quer dizer, o cristão, ele precisa escapar com a sua vida das coisas que este mundo oferece. Porque a mídia, eles estão jogando muitas coisas ruins no meio da sociedade. A família já perdeu o seu valor. Hoje em dia, a prostituição já não é mais pecado. Tantas coisas que as leis, o Congresso aprovou, que desmancha, meus irmãos, destrói os nossos ensinamentos bíblicos. Mas nós temos um Deus que está conosco, que nos guarda, que nos livra e que nos protege. Por isso que eu falo para os irmãos, ajude-o. No Salmo 121, 127, a Bíblia, meus irmãos, ela é bem clara, quando o salmista diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os seus edificadores. O Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Quer dizer, você pode ter o que você pode ter recursos na mão, você pode ser uma pessoa bem preparada, só que se Deus não nos guardar, não adianta nada. A nossa segurança, não adianta nada fazer, é Deus que guarda a cidade. Tudo está nas mãos de Deus. O Salmo 127, ele nos mostra, meus irmãos, essa coisa boa, esse alento, essa palavra de conforto para o nosso coração que está triste, que está angustiado, que está preocupado com tantas coisas
que tem acontecido e que pode acontecer, mas nós temos certeza de que Deus está conosco. A sua palavra nos diz que Ele virá. Nos últimos dias, todas estas coisas servem para nós como sinal. Jesus está às portas para vir buscar a sua igreja. Resta a mim e a você que está ouvindo esta mensagem, que vai ouvir, se preparar, estar preparado, correr para a igreja, para os pés de Jesus. Lembra no começo da sua fé que você não perdia um culto, que você não perdia uma reunião, que você tinha desejo de estar na igreja? Hoje esse desejo desapareceu. A Bíblia diz que a alma farta, ela pisa em favo de mel, porém a sedenta, todo amargo é doce. Né? Quer dizer, você tem falta das coisas de Deus. Eu estou aqui falando para os irmãos, mas eu estou aqui com o coração angustiado, porque eu devia estar na minha igreja, ouvindo os irmãos cantar, ouvindo as crianças falar, ouvindo as irmãs dar testemunho, o coral cantar, a glória de Deus no nosso meio. Irmão, isso nos faz uma falta muito grande. Eu lembro, queridos irmãos, do Salmo 126, meus irmãos. O Salmo 126, ele nos traz um alerta do povo de Israel. Observe como diz o Salmo: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que estavam em Sião, estávamos como os que sonham. Então as nossas bocas se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nós estamos alegres porque nós temos certeza de salvação. Nós temos convicção que o Senhor já nos salvou dos nossos pecados. E queremos passar isso para você que ainda tem dúvida. Viu, irmãos? Você tem dúvida da sua salvação. Então, meu querido irmão, eu deixo aqui um conselho para você. Corra para os pés de Jesus. Eu queria ler com vocês também um texto bíblico que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 22 de Lucas. Veja o que diz ali, aleluia, o que a palavra de Deus nos traz. Lucas capítulo 22 e o versículo 31 e 32. Ele diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar com trigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Desculpa, irmão, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma isso aos irmãos. Fala para os irmãos que o inimigo ele anda de redor, querendo a quem possa tragar. Então, queridos irmãos, vamos orar pelos irmãos, vamos orar pelos novos convertidos, vamos orar pelos irmãos mais fracos, que ainda não alcançaram, não chegaram a esse grau de fé, ainda não tem essa maturidade cristã para entender que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas, meus irmãos. Ele faz uma comparação no Salmo 125, meus irmãos, é uma metáfora. E ele diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam. Observe que coisa linda. Serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Olha, querido, a minha pastora, a nossa irmã que dorme no Senhor, que já deixou tanta saudade, a irmã Wanda, ela dizia: haja o que houver, venha o que vier, mas não deixe Cristo.
Sem Cristo não dá para a gente viver. Então o conselho que eu dou para os irmãos: as nossas congregações estão fechadas, as igrejas estão fechadas, mas faça o seu culto doméstico em casa, converse com Deus, ore, chore, fale com Deus, ore pela nossa população, ore pelos nossos governadores, pelo senhor presidente, pelo nosso país, para que eles achem um meio, meus irmãos, de conseguir, meus irmãos, combater este vírus e logo a nossa situação volta ao normal. Viu? Então é este o recado que eu deixo para os senhores, para vocês. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus possa abençoar os irmãos, as irmãs, as crianças, os novos convertidos e toda a nossa sociedade. Muito obrigado, a paz do Senhor e até outra oportunidade, se Deus assim nos permitir. Glória a Deus. Que Jesus nos abençoe a todos. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te agradecer, meu Deus, por este momento de oração e de súplica que tu nos concedeste, Jesus, por esta palavra que trouxeste ao nosso coração para falar, Senhor, para o teu povo que nos assiste. Meu Deus, meu Senhor, conforta o coração daqueles que perderam os entes queridos, aqueles que estão chorando, Senhor, no leito da dor, da enfermidade. Cura, Jesus, para a glória do seu nome. Salva, liberta, transforma e ajude. Meu Deus, confirma a nossa oração, a nossa petição. Guarda-nos debaixo da tua poderosa mão. Meu Deus, nós te pedimos todas essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.